Olá, estamos de volta mais uma vez e nós daremos continuidade à nossa série Repense. Na primeira lição, tivemos a oportunidade de repensar o conceito de igreja. Agora, nós temos a oportunidade de repensar o conceito de evangelho. Por isso, vou apontar para você um texto sagrado, Romanos capítulo 1, versículo 16, onde está escrito: Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. É interessante, meus amados, porque nesse texto, o apóstolo Paulo, que é o maior bandeirante do cristianismo, escreve o seu maior tratado teológico do Novo Testamento, que é a Carta aos Romanos. E no primeiro capítulo dessa epístola, Paulo tratou do tema principal da carta. Ele aponta a singularidade do evangelho. Se você perceber, logo no início, demonstrou 3 atitudes em relação ao evangelho. No capítulo 1, verso 14, ele diz que em relação ao evangelho, sou devedor. No capítulo 1, verso 15, ele declara: estou pronto para pregar o evangelho em todo e qualquer lugar, e se necessário, até morrer pelo evangelho. E em Romanos capítulo 1, versículo 16, que é o nosso texto base, ele conclui dizendo: eu não me envergonho do evangelho. É interessante pararmos para refletir. Paulo está escrevendo o seu maior tratado teológico e, sobretudo, ressaltando a temática mais importante da sua carta. Ele está falando sobre a singularidade do evangelho. E ao descrever a singularidade do evangelho, ele revela 3 atitudes. No verso 14, ele diz que é devedor. No verso 15, declara que está pronto a pregar e, se necessário, morrer pelo evangelho. E no 16, ele diz que não se envergonha. Isso nos obriga a fazer uma pergunta: o que é o evangelho? Qual é a grandeza do evangelho? E é justamente nessa perspectiva que Paulo, ele nos ajuda a repensar o evangelho numa perspectiva correta. Vale ressaltar que o evangelho não é uma filosofia. O evangelho não é um tratado sociológico. O evangelho não é um conjunto de regras humanas. Paulo diz que o evangelho é poder de Deus. Então eu chamo a sua atenção para alguns pontos que vão nos ajudar a compreender o que é o evangelho. E saber o que é o evangelho é fundamental, principalmente nesse contexto que nós vivemos, em que se percebe uma geração de cristãos que dizem ser evangélicos sem saber o que é evangelho. Se declaram cristãos sem sequer conhecer Cristo. Dizem ser membros da organização, todavia sem ser membros do organismo. Afirmam ser seguidores do cristianismo, entretanto, sem, contudo, carregar uma cruz. Se nós queremos, de fato, compreender a vida cristã, compreender os propósitos da vida cristã, viver uma vida cristã autêntica e ter uma vida espiritual bem-sucedida, o primeiro passo é compreendermos o que é o evangelho. Mas a pergunta que eu faço é: por que alguém como Paulo se envergonharia do evangelho? Ora, para responder essa pergunta, eu vou começar dizendo:
Paulo diz que não se envergonha. A pergunta é: por que alguém se envergonharia do Evangelho? Primeiro, porque este trata da pessoa de Cristo, o Messias de Deus, que veio ao mundo, nasceu de forma humilde, cresceu numa cidade pobre e morreu na cruz. Está aqui o principal fator do porquê muita gente, não só naquele contexto do apóstolo Paulo, mas ainda hoje, se envergonha do Evangelho. Justamente porque trata-se da pessoa de Cristo. E quem é Cristo? O Messias de Deus. E quem é o Messias de Deus? Aquele que veio ao mundo, nasceu de forma humilde, foi colocado numa manjedoura, dentro de uma residência, que era estrebaria, e ao mesmo tempo morreu na cruz. Na verdade, muita gente se envergonha de Cristo por causa desses princípios que eu estou pontuando. Segundo lugar, por que alguém se envergonharia do Evangelho? Porque pelo Evangelho, o próprio apóstolo Paulo já havia sofrido açoites e prisões. E esse é um ponto que eu penso ser fundamental para todos nós. É um ledo engano achar que viver a vida cristã pelo Evangelho é ser aplaudido pelo mundo. Pelo contrário, por causa do Evangelho, diz a Bíblia, seremos odiados, perseguidos, maltratados. Da mesma forma e com a mesma intensidade com que o mundo odiou Cristo, nós também somos e seremos odiados. Essa é uma verdade que não podemos negar. É só olhar para a história dos profetas. Veja como eles morreram. Olha para a história dos apóstolos. Qual foi o fim que eles tiveram? Qual que morreu como herói? Observem os pais da igreja. Estude a história dos grandes apologistas da Idade Média. Sempre a causa principal de toda a perseguição à igreja é por causa do Evangelho. Porque o Evangelho incomoda. Mas, apesar de todo o sofrimento decorrente do Evangelho, Paulo destaca, nesse texto que lemos, Romanos 1,16, a singularidade do Evangelho. Ele diz, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Aqui está os versos 16 e também o versículo 17. Desse texto, nós podemos extrair 5 verdades que vão nos ajudar a definir definir com clareza o que é o Evangelho. Em primeiro lugar, Paulo ressalta o poder do Evangelho. Quando ele diz, não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder. O Evangelho é poder de Deus. Portanto, não há qualquer fraqueza no Evangelho. E por quê? Porque Deus é onipotente. O Evangelho, ele é uma dinamite de Deus para derrubar as fortalezas do coração mais duro e destruir toda a ação do diabo. É a força irresistível que desarma a incredulidade mais cega que possa existir. O próprio apóstolo Paulo, perseguidor implacável de cristãos, foi transformado por uma ação soberana e irresistível do Evangelho. O Evangelho quebra barreiras, derruba estruturas, penetra nos lugares mais fechados e transforma os corações mais rendidos ao pecado. Por isso,
O evangelho é poder. Poder que vai além da psicologia, além da psicanálise, além justamente da psiquiatria, além da filosofia. É o evangelho que muda. A minha pergunta, você entende o poder desse evangelho? Mas em segundo lugar, Paulo ressalta o propósito do evangelho. Ele diz, não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é poder de Deus para a salvação. Aqui está o propósito. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. Há poder que destrói e mata, mas o evangelho é o poder que dá vida e salva. O evangelho não é apenas poder de Deus para a salvação, mas também o único poder capaz de salvar, mudar, transformar, regenerar, moldar a vida do homem e fazer dele uma nova criatura. Deixa eu dizer algo para você. A religião, os ritos sagrados, as boas obras ou quaisquer outros expedientes humanos são absolutamente insuficientes para salvar o homem. Só o evangelho tem o poder da salvação. O evangelho fala das boas novas de Cristo, sua vida, sua morte, sua ressurreição, seu governo. Portanto, não há salvação em nenhum outro nome, a não ser o evangelho, porque o evangelho é Cristo. Por isso, o propósito do evangelho é salvar. Mas, em terceiro lugar, eu ressalto para você agora o alcance do evangelho. Olha o que diz o texto. Não me envergonho do evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho não é poder de Deus para salvar apenas uma pessoa, mas todos aqueles que necessariamente creem. O evangelho é o poder de Deus para a salvação do descrente. Muito embora a fé não seja a causa meritória da salvação, é sua causa instrumental. Por isso eu vou dizer para você, apropriamo-nos da salvação pela graça mediante a fé. A salvação é oferecida a todos, mas somente aqueles que creem é que são salvos. Aliás, é por isso que Jesus diz lá em Marcos 16, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Quem crer, essa é a condição. Quem crê em quem? No evangelho. Portanto, não há aqui qualquer acepção de pessoas, seja de raça, seja de posição social ou estofo cultural. Todo aquele que nele crê, em quem? No evangelho, que é Cristo, será salvo. Paulo está aqui apontando o alcance da salvação. Essa é a terceira característica. Mas vou dar a quarta característica do evangelho. É a universalidade do evangelho. Olha o que diz o texto. Não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Não só de judeu, mas também do grego. Você sabe por que Paulo está dizendo isso? Paulo está, na sua memória, lembrando de Gênesis 12, quando Deus fez uma promessa a Abraão. Abraão, eu te abençoarei. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Mas em ti, Abraão, serão benditas todas as nações. Qual é o princípio? É que Deus escolheu Abraão para dele trazer o filho da promessa Isaque, de Isaque, Jacó, de Jacó, os 12 que formam as 12 tribos. Das 12 tribos formaram uma nação Israel. De Israel trazer a lei, a sua vontade. A lei trazer o Messias, apontando o Messias prometido. O Messias formar agora uma igreja de todos os povos, de todas as raças e de todas as nações. Dá para você entender o quanto o evangelho é universal. Paulo está ressaltando
a universalidade do Evangelho. Não há limite geográfico, nem barreira étnica. Portanto, o Evangelho é endereçado a toda criatura em todo o mundo e até os confins da terra. Portanto, isso é o Evangelho. É esse Evangelho que Paulo está dizendo, eu não me envergonho. Mas em quinto lugar, Paulo aponta a eficácia do Evangelho. O apóstolo Paulo é enfático quando ele escreve, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Está no versículo 17. Portanto, o homem sendo pecador jamais poderá ser justificado diante de um Deus santo com base em seus méritos pessoais, pois a nossa justiça não passam de trapos de imundícia. Porém, nossas transgressões foram lançadas sobre Jesus e a justiça de Jesus foi imputada a nós, para que a justiça de Deus, revelada no Evangelho, fosse apropriada por nós, pecadores, por meio da fé. E agora nós possamos dizer que somos salvos. Isso é o Evangelho. Portanto, todo aquele que crê no Evangelho é declarado justo diante do tribunal de Deus e passa então a viver uma vida pela fé. Veja o quanto o Evangelho é singular. Note o quanto o Evangelho precisa ser pregado. Note o quanto o Evangelho precisa ser difundido em casa, no casamento, na família, no emprego, no trabalho, na universidade. Note o quanto não há necessidade de se envergonhar desse Evangelho. Você, líder, precisa compartilhar com a sua liderança esse conceito de Evangelho. Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Repense sobre isso. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.